Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. E hoje vou começar a nossa primeira página. Bom, daqui a pouquinho, sabe, tem Roda da Fofoca. Hoje com o Thiago Rocha aqui conosco e também com o Felipe Campos na mesa, mas com os bafões também, tá? Agora, nossa primeira página, eu separei um assunto que com certeza tá dando o que falar e assim, né, faz a gente ficar pensando como tá a situação do William Vac, do Jornal da Globo, ex-Jornal da Globo. Ele não deve voltar mais mesmo para o cargo, porque a jornalista Keila Gimenez, no site R7, na sua coluna, ela diz que o William Vac está isolado. Ele buscou o isolamento depois do episódio, né, daquela piada racista que ele fez enquanto esperava entrar no ar com um convidado, isso lá o ano passado, durante o período eleitoral, ele e o convidado, aquelas imagens que vocês viram e aquilo tudo que ele fala, coisa de preto. E isso, claro, provocou muito justamente a suspensão dele do jornal e até que as coisas sejam definidas na emissora, o que vai ser feito com ele. Volta para o jornal com um pedido de desculpas muito claro, muito explícito, como defende o ex-poderoso chefão da Rede Globo, o Boni, né? Ele acha que é isso que deveria ser feito, ou ele se torna novamente correspondente internacional, ou ele fica atuando atrás das câmeras, né, só na parte editorial, ou então se rompe o contrato ou se demite, sei lá, alguma coisa por aí, porque são mil coisas pensadas, tanto que é tão complicada e delicada a situação, porque ele tem 40 anos de uma carreira efetivamente brilhante, como disse a Keila, né? Aí ficou para 2018, deixa, né? Vamos dar um tempo, aí o ano que vem a gente vê o que faz com ele e ele fica afastado até lá. Ou depois, talvez, definitivamente, também existe a possibilidade do canal a cabo. Mas enquanto nada disso rola, enquanto se espera 2018 chegar, ele vive o mesmo processo do José Maier, né? Ele vive o mesmo processo de isolamento. Zé Maier, depois do escândalo do assédio sexual, ele foi para a região serrana do Rio, né? Muito poucas vezes, acho que foi uma única vez com o Paulo Cintura, que ele apareceu numa foto, numa academia, lembra disso? E nada mais, nunca mais, você não vê o José Maier por aí, não é? Então faz parte desse período de afastamento também, porque a situação dele está aí para rolar 2018, talvez até 2019. Então a matéria de hoje diz o quê? Que ele está em isolamento num sítio que herdou da sua mãe, na região de Jundiaí, aqui em São Paulo, isso William Vac. Eu vou ler para vocês o que a Keila Gimenez escreveu e aí a gente comenta juntos, tá? Porque é uma descrição forte desse período de isolamento. Ele não quer ver, ele não quer falar com ninguém também. E é assim, olha, nem amigos, nem familiares, muito menos colegas de trabalho. William Vac, 65 anos, se isolou completamente e não quer falar com ninguém, nem ser visto após o episódio que culminou em seu afastamento da TV após uma carreira sólida de mais de 40 anos de jornalismo. William Vac foi afastado da Globo no início do mês passado, aí ela conta tudo aquilo que aconteceu e diz o seguinte: o William Vac ainda tem contrato com a Globo, mesmo afastado e com situação indefinida. Renata Lopretti segue como substituta até que outro apresentador seja escolhido para a vaga. Vac não voltará mais ao posto, então ele não será mais o apresentador do Jornal da Globo, mas a Globo quer outro âncora homem na bancada, então a Lopretti não vai ficar como titular do Jornal da Globo, porque a emissora faz questão de outro homem na bancada, não sei porquê, né? O critério deveria ser competência e não gênero, mas tudo bem. Aí tem outra coisa que ela diz: Vac não voltará mais ao posto, mas a Globo quer outro âncora homem na bancada. E tem 3 nomes sendo muito cogitados, tá?
Rodrigo Bocardi, que faz o SPTV de manhã, César Tralli, que está também no SPTV da hora do almoço, e o Roberto Kovalik estão entre os mais cotados à vaga do William Vac na Rede Globo de televisão. Procurados por amigos da área, olha só, os amigos procurando pelo William Vac, e ele nem responde às ligações, para vocês terem uma ideia. Vac não retorna ligações, mensagens nem e-mails. Os mais chegados dizem que está em seu refúgio, um sítio que herdou da mãe em Jundiaí, no interior de São Paulo. Isolamento que não deve acabar tão cedo, escreveu e postou aí a jornalista. Então, a situação realmente é muito complicada. Foi um choque muito grande para ele, assim como foi para todos nós, não é? Ele fazer uma piada com aquele teor tão desprezível como ele fez, que realmente redundou numa reação que eu acredito de indignação e muito saudável, porque prova que as pessoas não estão mais aceitando pacificamente, não é, essa discriminação racial, esse preconceito absurdo, e que está mas tão entranhado, né, nas pessoas, que basta você ver a Fazenda, você vê aí as pessoas falando coisas de negros com a maior naturalidade, quando aquilo é de uma ignorância, de uma imbecilidade, de um preconceito imenso. A gente já tinha visto a Monique lá na Fazenda comentar que a perna dela estava parecendo perna de preta, disse ela, porque ela não tinha passado um creme na perna, então ficava soltando aquela pelezinha branca. E foi esse o exemplo que ela usou. A gente viu o Marcos Harter ontem, se eu não me engano, falando mal de lábios dos negros, né? Dizendo que não são normais. Ele que é um cirurgião plástico. Vou começar a duvidar dessa história, não de que seja um cirurgião, mas de que seja um bom cirurgião, ou até mesmo um bom ser humano, um ser humano do bem, alguém que tem coragem de dizer uma coisa como essa, né? Deveria conhecer a estética de cada raça, vamos dizer assim, entender os traços, as características, e faz um preconceito, faz uma afirmação preconceituosa como essa. Enfim, é o exemplo mesmo de que é um racismo tão entranhado que no Brasil parecia que ele nem existia. Lembra? Nossa, imagina racismo no Brasil, que isso? De jeito nenhum. E com o tempo as coisas foram ficando cada vez mais expostas e também provocando reações, e as reações são de indignação, e isso que eu acho bom. Teve, segundo o Daniel Castro, um diretor da Globo, que falou que tem que doer mesmo, não é? Que isso é bom para que a gente se respeite e respeite os outros também. E ele estava falando em relação à situação do William Vac. Quando se comete esse tipo de coisa, que não deixa de ser um crime diante da lei, tem que doer. Alguma punição tem que acontecer, porque se a pessoa não toma um choque de realidade, talvez ela nunca se conscientize do que está entranhado nela mesma e talvez não percebesse, porque ele falou uma piada nojenta como aquela de uma maneira tão natural, como se fosse tão engraçada e como se não fosse ofensiva, né? E era. E agora ele sentiu o tamanho da pressão, o tamanho desse golpe que ele mesmo acabou provocando no público, porque foi um espanto, depois foi uma indignação, e fora as pessoas negras que realmente se sentiram diretamente atacadas, com toda a razão do mundo. Então agora é o que se deve fazer, o que se deve pensar, e aí é o ponto de reflexão. Primeiro, ele está sofrendo muito, né? Ele tem uma carreira brilhante que pode estar sendo destruída. É justo isso? Não bastaria alguma medida dele próprio de reaproximação com o seu público, de um pedido de desculpa sincero, um reposicionamento da sua mentalidade e tocar o barco? Não seria essa uma das soluções depois desse afastamento, que realmente foi uma punição, depois dessa exposição que teve que acontecer e realmente cada escolha as suas consequências? Ou realmente para por aí, é sacado do vídeo e aceita o convite do Silvio Santos e vai fazer imediatamente, sai do castigo e vai imediatamente apresentar talvez um telejornal na emissora? Então fica agora todo esse questionamento ainda, né? Porque nunca
parou. Mas o que as pessoas agora estão refletindo é sobre a reação do próprio William, que acusou o golpe, que está em isolamento, que não fala com ninguém, que não atende os amigos, não responde mensagens, não responde e-mails, se isolou no sítio que a mãe deixou para ele. Ele pode entrar num processo de depressão, sabia, gente? É muita coisa, de repente, que desaba sobre a sua cabeça. A gente tem que pensar o lado dele. Claro que foi uma ofensa, claro que foi uma agressão. E desde o começo eu falei aqui, a gente não quer a carreira de ninguém destruída. O que a gente quer é dignidade no tratamento com o próximo, né? É não ofender, é não ser preconceituoso, é não menosprezar as pessoas pela aparência. É uma coisa horrível isso. Essa é a luta contra. O que não nos faz caçadores, né? Aquela coisa de justiceiros com as próprias mãos. Não é por aí. Então, quando a gente mostra esse outro lado, é para que a gente tenha em cada mão elementos de um lado e do outro, e a gente possa, cada um, até como telespectador, até como cidadão, ou pensando como ser humano mesmo na nossa vida, no nosso posicionamento no geral, a gente ser, no mínimo, o menos injusto possível. Ele foi muito injusto e deve realmente ter se reposicionado ou estar fazendo isso e tentando entender tudo que desabou na cabeça dele. Agora, isso precisa ser acompanhado de uma maneira mais atenta, porque realmente pode desandar um processo de depressão, como acontece com todos aqueles que são discriminados. Como a gente vê o Bruno Galhaço no Fantástico chorando, porque é muito chocante a filhinha dele de 4 anos de idade, por ser negra, ser tão atacada e discriminada. Então fica sofrendo o que ataca, mas é lógico que sofre muito mais, e há séculos e séculos e séculos, amém, aqueles que são negros e têm que conviver diariamente, 24 horas por dia, com esse tipo de coisa, certo? Tá aí uma questão para a gente continuar pensando muito e quem sabe evoluir, subir mais um degrauzinho na nossa escala da evolução, como a gente fala aqui. Que o William o Bonner não, né? O William Vac melhore, né? Que possa voltar aí para o mundo, reagir, entrar em contato com todos aqueles que gostam dele e pensar, independentemente se voltar ou não para o ar, em qualquer emissora que seja, ou se não voltar nunca mais e resolver abandonar a profissão, que eu não acredito que aconteça, mas de qualquer maneira eu acho que ele vai ficar devendo, seja qual for o desfecho dessa história dele, um pedido de desculpas. Isso ele deve de verdade. Isso não é só uma questão de imagem profissional, isso é uma questão de posicionamento de ser humano, que evolui e que entende que todos nós somos absolutamente iguais, né? O sangue de todos, como diz o velho clichê, é vermelho. As dores existenciais, elas são exatamente as mesmas. Então, esse tipo de coisa não tem mais lugar nesse mundo, tá bom? E vamos começar aqui. Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bom? Jóia? Felipe boa Campos, tarde, Sônia. Tudo bem, querido? Tudo e jóia. aí, como é que vocês viram isso? De Olha, repente, né? Dá assim aquele balance na gente. Eu dei uma sondada e tinham me falado que, de fato, ele não volta mais como âncora. O que poderiam fazer para o William Vac é colocá-lo como correspondente internacional. Isso era o máximo que poderia acontecer para ele neste momento, mas assim, nem tão agora. Vamos esperar a poeira baixar para justamente depois darem essa opção para ele. Exatamente. Acho que, como você falou, é necessário que ele venha e peça desculpas, porque não é uma questão profissional, é uma questão de humana, homem, né? entendeu? De homem, de ser humano. Exatamente. Eu errei, não deveria ter me comportado dessa forma, peço desculpas. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, e isso não vai mais repetir e vai embora. E vida que segue, né? Rapidinho, Felipe, pra gente girar a roda. roda. Olha, Sônia, eu só acho que a gente vive num país extremamente hipócrita, onde a maior festa e o maior acontecimento no Brasil é o carnaval, que também a gente espera, e onde vem as negras, onde vem os negros na avenida, e os próprios repórteres e jornalistas ficam ali falando, nossa, que coisa linda, olha o corpo, olha como ela samba. Então, quer dizer, tudo isso acaba sendo uma verdadeira mentira da boca deles, né? Ou de quem exerce esse tipo de coisa como o William Vac fez. Então, eu acho que a gente realmente vive num país hipócrita, onde as pessoas, elas vivem com essas piadinhas e esses ranços idiotas, e a gente vai fazer o quê? Agora cada um que balance seu berço, porque o dia que alguém bater na porta e vir... Bonitinho isso, cada um balance seu berço.
isso, é Não verdade. é? Agora vai fazer o quê? Cada um que se acomode como pode, entendeu? Eu acho que a hipocrisia impera no nosso país. Com Essa certeza, é a grande verdade. com certeza, mas a máscara está caindo, Sim. né? Quando menos se espera, como foi esse caso. Bom, girando a nossa roda, aqui do meu lado estão falando que tá o Thiago de Mello, o padre Thiago de Mello. verdade. Ó, coisa do marmita. Amiga, isso chama-se gola padre. É tendência, por isso que eu estou diferente. Felipe, é tendência, como os laços, é né? tendência. É tendência. Olha lá. Olha, eu já falei uma coisa. Se eu soubesse porque quando a gente era pequeno, a gente fazia assim, quem chegar por último é a mulher do padre e tal. Se eu soubesse que era o padre de Mello, eu não tinha corrido tanto na minha vida, Thiago Rocha. Você ia ficar por último. E você me vem... Eu ia ficar por último. Você ainda me vem vestido de Deus padre. do céu, olha, a gente vai ser excomungado. Nós vamos acabar sendo excomungados por causa dessa criatura. Sacrilégio. Sacrilégio mesmo. Gente, olha, tem uma história em relação ao Gugu. A gente já estava falando aqui desde a semana passada, ontem, ele passou